Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa maratona de videoaulas e hoje eu vou avisar vocês que vai ter um barulhinho a mais no fundo, porque as outras eu consegui gravar sem ventilador, mas essa tá difícil, hein? Isso mesmo, sem ventilador, gente. Você imagina então, né, o tanto que eu gosto, tanto que o tio aqui gosta de vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E o tema escolhido hoje será aí colonização da América Espanhola, tá bom? Quando nós falamos de colonização da América Espanhola, meus queridos, é interessante a gente trazer aquela reflexão que o Sérgio Buarque de Holanda faz quando ele vai fazer as comparações, né, e as diferenciações dos modelos de colonizações ibéricas. Ou seja, lembrando que Portugal e Espanha eram os países da Península Ibérica, existe aí uma diferenciação entre o modelo de colonização português e o modelo de colonização espanhol. O modelo de colonização português você acaba vendo aí em História do Brasil. O modelo de colonização espanhola é um modelo de colonização aí que você acaba vendo na História da América, tá bom? Mas aqui eu faço uma reflexão que é bem interessante. Muitas salas, né, os professores sempre fazem, parece que é repetitivo, mas é um conteúdo que costuma cair muito em vestibular. Então, e é uma das únicas partes da aula que dá para refletir um pouquinho. E aí vocês vão perceber o porquê já já, tá bom? Então vamos para a projeção. Quando nós falamos de colonizações ibéricas, o Sérgio Buarque de Holanda ele acaba falando que existe o modelo ladrilhador, que é esse modelo espanhol. Para o Sérgio Buarque de Holanda, o modelo ladrilhador, né, seria o modelo da colonização espanhola pelas suas características. Então, os espanhóis eles não ficam só no litoral, como os portugueses ficam, e os espanhóis também fazem um certo planejamento na colonização. Eles consideram aqui uma parte da Espanha, né, a Nova Espanha, uma parte da metrópole. Então, você vai ter um pouquinho mais de rigidez na colonização em relação à colonização portuguesa, tá bom? E uma organização administrativa muito bem, assim, muito burocrática, bem mais que a do Brasil, onde eu falei a palavra rígida, né? Estruturas urbanas complexas, ou seja, quem que o espanhol encontrou quando chegou na América e quem que o português encontrou quando chegou na América, ou seja, na parte aqui do Brasil. Aqui você tinha os povos pré-colombianos, que já eram civilizações complexas, né? Eram civilizações aí urbanas, com umas estruturas já urbanas complexas, já estabelecidas, já montadas, tá bom? Olha aqui esse exemplo, que seria um exemplo de uma cidade asteca, Tenochtitlan. Então, olha o que os espanhóis encontraram. Então, não foi necessário começar a construção do zero. Os espanhóis eles apenas ladrilharam, eles montaram a colônia em cima do que já tinha pré-estabelecido. Tranquilos? Já a colonização portuguesa, o semeador, quando você pega a palavra semeador, né? Semeador é aquele negocinho de jogar semente, né? Como assim, Danilo, jogar semente? Jogar semente. Quando nós falamos de jogar semente, é a ausência de organização na colonização portuguesa. Então, os portugueses, eles meio que vão jogando semente mesmo, assim. Olha as primeiras cidades construídas aqui no Brasil. É uma casinha ali, uma casinha aqui, uma estrutura ali, mato. Então, você não tem uma estrutura já pré-estabelecida. Também não acho correto falar que os indígenas brasileiros eram menos evoluídos. Já falei que quem evolui é Pokémon. Eram menos desenvolvidos. Dentro de um ponto de vista urbano pode até ser, mas os indígenas aqui no Brasil eram povos que tinham seu conhecimento, tinham sua estrutura de vida um pouco diferente da dos pré-colombianos, mas os portugueses meio que começaram do zero, né? Começaram a semear a colonização. Então, vindo aqui para o PowerPoint, novamente, é a colonização portuguesa, ela é litorânea, diferentemente, né, da colonização espanhola, que ela vai para o interior já. A nossa interiorização é lá para o século XVII, né? Início do XVIII, para inclusive encontrar o ouro. E sem planejamento, aqui a espanhola do ladrilhador é planejada, tá? Nós temos aí
essa perspectiva que eu adoro trabalhar, que é o local de passagem, ou seja, enquanto o espanhol vinha aqui como uma parte da metrópole, o português ele vem aqui para se enriquecer e voltar para Portugal. Então era só um local de passagem. Eu acho que isso culturalmente ficou muito preso nos dias de hoje, inclusive, tá? Nós conseguimos pegar essa parte cultural e trazer até o século XXI. Por quê? Porque quando a coisa não é nossa, nós não valorizamos. Vou ficar só um pouco aqui mesmo, a escola eu vou estudar e vou embora, então eu vou destruir, eu vou fazer isso. Eu brinco, o carro do seguro, você passa no buraco, né? Se é o mesmo, você vai devolver. Então essa é a ideia do local de passagem, tá bom? E aí, a inexistência de estruturas urbanas complexas, porque, como eu disse, existiam diferenças entre os povos indígenas aqui no Brasil e os pré-colombianos na América Espanhola. Tranquilos, meus queridos? Beleza? Aí, o que vem agora, né? O que é a parte que eu disse que essa do ladrilhador e do semeador dá pra gente refletir? A colonização espanhola é muito rígida. E quando nós falamos de modelos de colonização ou administração colonial, é uma aula muito exata. Exata não que eu vou começar a fazer conta de matemática aqui para vocês, não. Mas é uma aula assim, ó. O que é uma estrutura? É isso, isso, isso. Não dá para refletir muito sobre essa estrutura. Então é uma aula que vocês vão perceber que ela é muito exata. Isso é isso. Esse é o seu conceito, tá bom? Agora vamos falar de outro conceito. Isso é isso. Então não tem muita coisa para ficar refletindo. Vai ficar mais fácil agora, para que a gente começar. Então vamos ver como os espanhóis organizaram o seu modelo de colonização na América Espanhola, tá bom? Voltando para a projeção, vamos lá. Uma frasezinha, uma citação do Sérgio Buarque de Holanda, que já caiu em questões, mostrando aí como que foi a colonização, principalmente portuguesa. Vou dar uma lidinha com vocês. A rotina e não a razão abstrata foi o princípio que norteou os portugueses. A rotina, viu? Não a razão, né? Não a organização. Nesta, como em tantas outras expressões de sua atividade colonizadora, preferiram agir por experiências sucessivas, nem sempre coordenadas, nem sempre organizadas, umas às outras, a traçar de antemão um plano e segui-lo até o fim. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, num capítulo que tem o nome de Ladrilhador e Semeador. Tá bom? Agora, quando nós falamos de administração espanhola, nós temos que analisar, primeiramente, como que eles organizavam as suas estruturas administrativas. Então eu gosto de dividir assim, ó, estruturas administrativas na colônia e estruturas administrativas na metrópole. Então, vamos começar falando das estruturas administrativas na colônia. Quando eu mudar aqui, eu aviso vocês também, vai aparecer escrito que estamos falando da metrópole. Nesse momento, colônia. Então, quando nós pegamos aí a ideia de capitulares, capitulares era a concessão de terras a um particular. Capitulares eram as terras que eram doadas a um particular. Mas peraí, que terras aonde? América Espanhola. Por isso que eu gosto de trazer esse mapinha para vocês. Esse mapinha mostra que esse ponto vermelho, essa parte vermelha aqui, é isso que nós chamamos de América Espanhola. Essa parte cinza seria a América Portuguesa, que vocês estudam em História do Brasil. Já essa parte vermelha é o que nós estamos falando, que é a América Espanhola. Então, eles doavam, os espanhóis doavam, concediam terras a um particular. Então, quem seria esse particular? O adelantado. O adelantado é aquele que recebe a terra, é aquele que recebe as capitulares. Quem que é esse cara? Eu gosto de analisar essa parte. Ele é um colono aventureiro. Quando nós falamos que ele é um colono aventureiro, por que nós chamamos de colono aventureiro? Porque quando você fala de América, vir para cá tinha que ter duas coisas, né? Coragem, porque você não sabia o que você ia encontrar aqui, tá? E desespero. Você não ia sair uma pessoa muito rica de lá para vir ganhar a vida aqui. Até quando eu falo na história do Brasil, né, a elite brasileira só vem para o Brasil em 1808 fugindo do Napoleão. Então, quem vem para cá nesse momento, quando eu falo para cá, mais uma vez, América, é quem vem desesperado, falido, buscando uma vida melhor, entre outros grupos que tinham outros interesses. Tá bom? E aí,
Quando nós falamos desse colono aventureiro, é interessante que existe uma semelhança com o sistema de capitanias hereditárias. O capitão donatário, que recebia a capitania, era responsável por ela. E aqui, por que existe uma semelhança com a colonização aí portuguesa? Porque tanto os portugueses quanto os espanhóis, eles meio que transferem o ônus da colonização a terceiros. Professor, como assim transferência do ônus da colonização a terceiros? Eu estou transferindo a responsabilidade da colonização. Pessoal, eu vou utilizar um termo, vocês vão prometer para mim que ele vai ser só para você entender. Você nunca vai colocar isso numa prova porque não existia esse termo na época. Os espanhóis e os portugueses, eles meio que terceirizavam a colonização, meio que transferiam a particulares essa responsabilidade da colonização. Porém, muito mais os portugueses do que os espanhóis. Os espanhóis ainda ficavam muito em cima. Aqui no Brasil, na América Portuguesa, não era tanto em cima que os caras ficavam. Beleza? Tranquilos? Dando continuidade, aqui, voltando para a projeção, nós temos a divisão, né? Enquanto o Brasil era dividido por capitanias hereditárias, aqui nós tínhamos o vice-reino na América Espanhola. Então dá uma olhadinha nesse mapa. Então, professor, primeiramente, o que são vice-reinos? Então, por partes. Vamos mostrar para vocês onde estão esses vice-reinos. Então, você tinha o vice-reino da Prata. Então, está aqui já localizado para vocês. Você tinha o vice-reino do Peru, que já vai aparecer também localizado para vocês. Aqui. O vice-reino da Nova Granada, que já está aparecendo aqui também localizado. O vice-reino da Nova Espanha, aqui. Esses são os vice-reinos. Mas, professor, o que é um vice-reino? Vice-reino, existia um cargo nele que era o vice-rei. Esse cara era um espanhol mesmo. Ele era um representante do rei aqui na América Espanhola. Então, você tinha um vice-rei para cada vice-reino. Olha que diferença com o sistema aqui no Brasil, tá? Enquanto o capitão donatário ficava, né, ele tinha que fazer contato com o rei, mandar uma carta para saber se vai poder tomar uma decisão. Aqui na América Espanhola você já tinha, né, um vice-rei que já tinha essa decisão. Se fosse uma decisão que ele poderia tomar, ele já tomava aqui mesmo, não precisava de mandar para o rei da Espanha, porque ele era um representante do rei na América Espanhola. Tá bom? Tranquilos? Voltando aí para a projeção, um vice-reino, então, ele tinha uma função administrativa e ele era responsável por organizar a exploração, organizava a colonização. Então, os vice-reis, eles tinham esse papel na organização administrativa da exploração colonial, tá bom? Mas, professor, tem outras coisas pintadas ali. São as capitanias gerais, que são diferentes dos vice-reinos. As capitanias gerais, como vai aparecer mais uma vez no mapa, a do Chile, dá uma olhadinha aqui, tá? A da Venezuela, dá uma olhadinha aqui, a galera vê onde fica a Venezuela, o pessoal fala tanto, às vezes nem sabe onde fica, tá bom? De Cuba e a da Guatemala. Essas são as capitanias gerais. Por que elas são diferentes dos vice-reinos? As capitanias gerais, elas tinham uma função um pouco mais militar. As capitanias gerais, elas eram meio que áreas, eu coloquei aqui áreas de estratégia, né? Áreas estratégicas na defesa de qualquer tipo de invasão, de qualquer tipo de tentativa de roubo, ataques, né? Às possessões espanholas. Então, você tinha os vice-reinos, que está aqui marcado no seu mapinha de vermelho, e tinha também as capitanias gerais, que está aqui marcado de azul. Então, uma com função administrativa, tá? E a outra com função aí um pouco mais militar. Tá bom? Tranquilos? Viu? Como eu disse, não é uma aula que dá para a gente ficar refletindo, vamos analisar. O máximo que dá para fazer é comparar e diferenciar com a colonização portuguesa. Mas não dá para ficar, vamos viajar no iluminismo, não dá para fazer igual faz uma Revolução Francesa, entre outras aulas. Tranquilos? Voltando então, vamos lá. Você tinha
além dos vice-reinos e das capitanias gerais, as audiências, ainda nas estruturas internas, tá? Audiências eram tribunais de justiça. Cada vice-reino, cada capitania geral tinha uma audiência. Então, lá, se acontecesse qualquer problema, era resolvido por essas audiências, era julgado ali mesmo. Muito diferente do que no Brasil, muitas vezes o caso era levado lá para Portugal. Nossa, então aqui no Brasil você tinha uma desordem em relação a isso. Já na América Espanhola, as audiências, uma para cada vice-reino, uma para cada capitania geral, resolvia o problema se não fosse muito grave ali mesmo, tá? E os cabildos? Os cabildos, meus queridos, eles eram como se fossem prefeituras, muito semelhantes às câmaras municipais que vocês estudam em História do Brasil. Os cabildos, ele era uma espécie de administração local. Então, quando eu falo que era uma espécie de administração local, a elite local que comandava os cabildos. Como assim elite local? Essa elite crioula, que já já nós vamos ver lá na sociedade colonial, essa elite crioula é uma elite que só tinha cargo nos cabildos. Essa elite crioula, ela nunca ia ser, por exemplo, vice-rei. Essa elite crioula não ia ter altos cargos na colônia, ela só ia ter cargo dentro dos cabildos, que é a famosa elite colonial. Muito semelhante, mas não é igual aos homens bons aqui no Brasil. Tá bom? Aí, você tem aqui então as audiências, os cabildos. Essas eram as estruturas um pouco mais internas e ajudavam também no controle e na administração colonial espanhola. Tranquilos, meus queridos? Ó, dessa parte, nós vamos chamar de parte 1, eu mostrei as estruturas dentro da colônia, as estruturas internas. Fico devendo para vocês as estruturas externas, ou seja, que ficavam na metrópole. Então, além de todo esse aparato administrativo que tinha dentro das colônias espanholas, da colonização espanhola, né? Você tinha um outro aparato fora. Mas é um tema que nós vamos trabalhar na parte 2. Tranquilos? Então, agradeço vocês pela compreensão desse momento. E em breve voltaremos com a parte 2 da colonização espanhola. Bom, grande abraço para vocês e até mais.